Em relação à curetagem, a gente tem alguns critérios específicos para realizar, especificamente quando a gente tiver presença de lesões patológicas, de granulomas ou cistos periapicais, a gente deve sempre curetar o alvéolo com o objetivo de remover esses fragmentos patológicos. Nós realizamos também a curetagem com o objetivo de formar coágulo. A gente sabe que o coágulo é muito importante para a cicatrização, então quando a gente visualizar o nosso alvéolo e a gente não identificar a formação de um coágulo, a gente pode estimular o sangramento com a cureta de modo que a gente preenche esse alvéolo com sangue antes de fazer a sutura. E por fim, a gente deve ter cautela em relação à curetagem em regiões de molares superiores, exatamente pelo risco da gente criar uma comunicação da boca com o seio maxilar, criando um processo que a gente denomina de comunicação bucosinusal. E aqui a gente tem uma sequência de imagens mostrando o procedimento de curetagem. Na segunda imagem a gente pode observar até um fragmento de alteração patológica, um cisto, um granuloma periapical. E por fim, ali a gente tem a utilização de uma gaze para conferir realmente se toda a lesão patológica ela foi removida. Aqui nessa imagem podemos observar um objeto radiopaco no interior do alvéolo onde foi removido o dente, mostrando a falta de cuidado ali no período pós-avulsão, onde a gente deve inspecionar o alvéolo para ter certeza que nenhum fragmento caiu no interior desse alvéolo. Nesse caso, uma imagem bem semelhante a um fragmento de amálgama. Em relação ao acerto ósseo, a gente pode fazê-lo com a lima para osso, com a pinça goiva, mas eu particularmente prefiro utilizar as brocas de baixa rotação, onde simplesmente a gente vai alisar o osso ali do paciente, removendo toda e qualquer espícula óssea. Em caso onde a gente precisa realizar grandes acertos ósseos, como nesse paciente que foi submetido a extrações múltiplas, a gente pode utilizar a pinça goiva, onde a gente vai fazer esse acerto de maneira mais rápida, ou também uma broquinha onde a gente vem alisando e removendo todas aquelas espículas de osso. Em alguns casos a gente pode realizar a manobra de Chompré, onde a gente faz uma palpação bidigital naquele alvéolo que foi expandido, tentando retornar à configuração normal das paredes alveolares. E finalmente nós fazemos a sutura, nesse caso uma sutura em X. A gente pede o paciente para morder um bloquinho de gaze, exatamente para ajudar ali no controle do sangramento também. E lembrando que nós disponibilizamos para vocês todos os tipos de sutura em vídeo também. E por último, a gente passa todas as orientações pós-operatórias para o nosso paciente, em relação à prevenção do edema, em relação à prevenção da infecção, em relação a como ele deve higienizar a ferida no período pós-operatório e quais são os cuidados que ele deve ter também em relação à manutenção daquele coágulo, considerando que ele é muito importante para o processo de cicatrização. É muito importante que a gente oriente também o nosso paciente em relação ao sangramento. Aqui eu vou colocar uma colinha para vocês em relação às principais recomendações. Essa foi a aula sobre cuidados pós-exodontia. Foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima.